O que eu aprendi em artes marciais, a principal lição que eu aprendi é que não dá para você ser genuíno dentro de um estilo, porque um estilo é um vício que você adquiriu. Porque se você parar para pensar, a história do cérebro humano é a história dos vícios. Somos viciados em religião, em guerras, em exploração, em mercantilismo. O cérebro sempre se desenvolveu assim, através do vício, até que chegamos ao vício da internet. E hoje a gente chega ao cúmulo de perguntar como se livrar do vício da internet sem considerar o estado do cérebro em busca de vício. Então sempre foi uma questão de adquirir um vício. Acho que nunca experimentamos uma verdadeira liberdade. Sempre nos acomodamos a alguma coisa, a maneira da família, da escola, do ambiente, a maneira local, da cultura, da moda. Sempre nos comportamos dentro de um vício, que é uma maneira até de ser aceito. E as artes marciais, por mais funcional que um estilo seja, ele é um vício que você adquiriu. Por mais espontâneo que você tenha se tornado para expressar aquilo, é um vício que você adquiriu. E o mais complicado é perder esse vício, é sair desse módulo, desse programa, que você foi programado, você passou meses e anos programado para reagir daquela forma. E num determinado tempo, eu percebi isso, que por mais funcional que eu fosse, eu estava agindo dentro de uma forma, que eu devia sair daquela forma, que haviam perguntas que estavam exigindo respostas que a forma não tinha, e haviam medos que a forma estava produzindo, porque quando você faz perguntas que não estão dentro da forma, isso gera medo, porque a realidade faz perguntas que não estão dentro da forma. Esse é o problema. Essa é a questão. A realidade estava me fazendo perguntas que não estavam dentro da forma. E eu queria arranjar um jeito de resolver aquilo. Que eu nunca gostei de deixar um problema por resolver. Eu nunca gostei de me enganar. Eu comecei praticando karatê, na verdade. Eu saí do karatê porque eu senti uma sensação que estavam me enganando. Que as respostas que estavam me dando lá não me satisfaziam. Parecia que eu estava sendo protegido pelo estilo, pela regra. Eu nunca gostei de ser protegido. E o Kung Fu, Shaolin do Norte, me possibilitava a ousadia, me possibilitava descobrir as coisas. Eu me sentia menos desprotegido ali. Quando eu vim do Karatê para o Kung Fu, a diferença que eu senti foi isso, que você não era protegido, que você era entregue à própria sorte. E quando você entrega a própria sorte, o cérebro consegue trabalhar. Mas com o passar do tempo, o estilo Shaolin também se tornou uma limitação. Por mais espontâneo, por mais livre que ele fosse em matéria de combate, ele também se tornou uma maneira de se comportar, uma maneira de responder. E eu não queria uma maneira de responder, eu queria responder. E com o passar do tempo eu fui vendo isso. Onde quer que eu fosse, eu via isso. Praticava o full contact, até um certo ponto você era funcional. Depois você começava a desenvolver o mesmo problema, as mesmas perguntas. Você até respondia algumas perguntas com o full contact que não estavam no Shaolin. Mas o próprio full contact gerava as perguntas que não tinham resposta nem ali nem no Shaolin.
Aí você procurava essas respostas no taekwondo. O taekwondo respondia perguntas do Shaolin e do Full Contact e gerava outras que ele não conseguia responder, nenhum dos três. E assim você ia indo. Você está conseguindo compreender? Isso acontecia porque cada método vicia você de um jeito, bitola você de uma forma. E como resolver isso? A resposta era a não forma. Agir sem a forma. Mas dizer isto é muito diferente de fazer isso, de se tornar isso. Porque, como eu disse, viemos nos desenvolvendo através de vícios. O cérebro é muito agarrado aos vícios. O vício da bebida, o vício da diversão, o vício da competição, o vício do mercantilismo. O cérebro vem sempre em busca de vício, de experimentar um certo prazer, de experimentar uma certa sensação, de experimentar a sensação de uma resposta, de um resultado. E era isso que eu estava vendo. Então, que a resposta genuína não estava no taekwondo, não estava no full contact, não estava no kung fu, nem no karatê. A resposta genuína estava em outro lugar. Estava no presente. Ela tinha que acontecer. Mas aí eu comecei a perceber que para você lidar com o presente, você tinha que ser espontâneo. E como é que você vai ser espontâneo se você está bitolado numa maneira de ser? Aí eu tinha um problema. Tudo que eu estava fazendo era me encaminhando de uma forma para outra, que é o que a gente está acostumado a fazer. Revolução para nós significa perder uma ideia e adquirir outra. Parar de pensar de uma forma e começar a pensar de outra. Isso é revolução. Mas eu não queria esse tipo de revolução. Porque eu comecei a perceber que esse tipo de revolução sempre exige uma outra revolução. Porque a resposta que o taekwondo me dava em relação ao kung fu exigia uma próxima resposta. Gerava outras perguntas que exigiam respostas que eu tinha que estar procurando sempre numa outra forma, se eu agisse dentro da forma. Mas aí eu percebi que quando você está agindo sem forma, você não precisa procurar resposta. Você consegue lidar com agora. Porque as coisas acontecem espontaneamente. Então você tem que ser espontâneo. Você tem que ser livre. Porque a vida é livre. A vida é o que é. Então eu comecei a fazer o seguinte. Pegar o chute lateral e começar a testar ele. Do jeito do taekwondo, do jeito do kung fu, do boxe, do karatê, para ver o que eu sentia. E foi impressionante o que eu senti no começo. Senti para cada direção que eu sentia, que eu chutava, eu sentia uma sensação. Eu sentia um certo tipo de segurança, ou até de insegurança. Mas o mais incrível foi quando eu comecei a pegar o chute lateral e chutar do meu jeito, alinhar ao meu jeito. Foi impressionante a insegurança que a gente sente em relação a si mesmo. A gente sente-se desatrelando de muita coisa. Se sente só, se sente solitário, se sente não pertencendo. A gente se sente sendo rejeitado pela gente mesmo. Isso que acontece. Que parece que você não pertence mais ao grupo, que você vai ficar sozinho. Que você vai ficar em estado de nada. Quanto mais você aproxima um chute, um soco de você mesmo, a sensação que dá é de vazio. É de insignificância, porque você nunca trabalhou isso com base em você mesmo. Você sempre trabalhou com base no que a família pensa, no que o seu pai pensa, no que o seu professor pensa, no que a sua nacionalidade pensa.
Você sempre trabalhou assim, sempre com base numa crença que alguém ofereceu para você, que alguém explicou, com base no ensinamento. Você nunca trabalhou a partir de você mesmo. Quando você começa a trabalhar a partir de você mesmo, a primeira coisa que você experimenta é a sensação de medo, porque você não se conhece. Você não sabe o chão que você está pisando. Mas com o passar do tempo, eu fui trabalhando aquelas técnicas. Socos e chutes simples, maneira simples. Atitudes que não exigiam forma. Em pé, parado. Comecei a testar aquilo de várias maneiras. Chutando em ladeira. Chutando com roupa apertada. Com calçado desconfortável. Mas sempre do meu jeito. Sem buscar nenhuma forma. Simplesmente parado, chutando do jeito que dava. Tente experimentar isso para você ver. Se você está saindo de uma forma, o problema é pior. Porque se você está saindo de uma forma, você parece que está se desconcertando. Porque na verdade você está destruindo a forma. E se você não tem forma nenhuma, você se sente muito mais desajustado. Mas o bom é quando, até de uma certa forma, é até bom quando você vem de uma forma. Porque aí você consegue colocar aquilo na não forma com uma certa direção. Aí você também evita de se machucar, porque você está acostumada a agir. Mas a questão foi essa, que eu comecei a expressar esses golpes fora da forma, em pé, de qualquer jeito. Como o Bruce Lee dizia, que você tinha que perder a forma. Mas não era a questão de perder a forma, era atingir, assumir uma postura em que qualquer forma consegue passar por ela sem lhe moldar, sem lhe cristalizar. Esse é o desafio. Para você conseguir fazer isso, para você conseguir usar todas as formas, você precisa encontrar um centro em você mesmo. Você precisa descobrir quem você é, como você funciona, qual a sua maneira, qual o seu equilíbrio natural. Só que as pessoas não conseguem descobrir o seu equilíbrio natural porque elas querem encontrar o equilíbrio natural delas através de uma forma. Só que aquele equilíbrio que você encontra ali é o equilíbrio da forma. Você pensa pela forma, por dentro da forma antes de agir. E quando você chega ao seu equilíbrio natural, você não precisa de um pensamento, você flui. Você consegue agir naturalmente. É como quando você aprende a dirigir. O que acontece? Se você está dirigindo, seja numa autoestrada ou dentro de uma cidade, alguma coisa se atravessa na sua frente, um gato, uma coisa, você trava o carro espontaneamente. Você não precisa de um processo de pensamento. É assim que é as artes marciais. Ela tem que encostar em você que você consiga responder ao ataque, à agressão do adversário sem um processo de pensamento. Mas quando você está dentro de um sistema que educa você, que ensina coisas a você, que enche você de medos, você não consegue fazer isso sem um processo de pensamento. E se você faz, é porque você ficou viciado no estilo. Você está fazendo isso inconscientemente, mas com a consciência do estilo. O estilo assumiu você. Mas você tem que fazer isso a partir de você, a partir da sua realidade. E isso é muito difícil. E eu consegui isso arduamente praticando, chutando, parado, de todas as formas possíveis, todos os tipos de chute, soco. Eliminei um monte de golpe que não servia, que a maioria não serve. A maioria exige forma, você não consegue expressar sem exigir sem forma. Então eu parti da minha base. E com o passar do tempo, os golpes começaram a fluir, como era a proposta do Wing Chun. A fluir, como os ramos na primavera. Realmente, eles fluem. Eles fluem sem um processo de pensamento. Eles se tornam espontâneo. E você se torna mais veloz. Mas, aí teve outro problema. Aí você resolveu o seu problema, mas você arrumou um problema com os estilos. Porque aquilo ali não é nada.
E as pessoas querem que você seja algo. Eu resolvi muitos problemas de luta, de combate, que não tinha como ser resolvido por dentro do Shaolin do Norte. Mas aí eu tive que sair do estilo, porque eu sei que as pessoas não iam aceitar eu agir daquele jeito. Como foi? Eu sofri muito preconceito dentro das artes marciais, fui acusado de estar destruindo o estilo, me chamaram de muita coisa, entendeu? Eu tive um amigo que a gente começou a trabalhar isso tudo junto, só que ele vinha do karatê, ele já tinha 16 anos de prática, e a gente começou a praticar as mesmas coisas, chegamos às mesmas conclusões, que realmente a forma te trava, a forma te quebra, a forma acaba com você, tira o melhor de você, suga a sua energia. E nós começamos a trabalhar aquilo junto, e chegou um tempo que ele também foi praticamente escorraçado do karatê, porque foi acusado de estar deturpando o karatê, destruindo o karatê, tirando a essência do karatê. Houve já começou um problema porque ele estava envolvido com um cara que praticava Kung Fu e naturalmente o karatê era inimigo do Kung Fu, já estava esse tipo de coisa aí. E aí nós experimentamos, começamos a desenvolver as nossas experiências sozinhos e chegamos a muita coisa até que o Bruce Lee tinha dito. E era uma questão mais de você estar disponível ao oponente, de estar existindo com ele, de estar numa situação com ele. Era uma questão de ser receptivo, de ser elegante com o oponente. E isso eu aprendi nas artes marciais. Mas você não chega a uma compreensão dessa dentro de um estilo. Porque um estilo é puramente vício que você adquiriu. Como você adquire um vício de uma droga, um vício de um trabalho, um vício de limpar. Um vício é uma neurose, é uma compulsão. Um estilo é uma compulsão, é uma neurose. Isso que eu quis dizer. Isso que um estilo é. Então você não pode querer resolver o problema que está acontecendo agora com o vício que você adquiriu no passado. A arte marcial tem que voltar a repousar na verdadeira essência das artes marciais, que é tornar o homem funcional. Mas, pelo que eu tenho visto, o homem se torna disfuncional dentro disso. Eu me torno disfuncional enquanto ser, enquanto entidade universal. Porque as artes marciais me levam a um desentendimento de mim mesmo, e quando eu tenho um desentendimento de mim mesmo, eu não compreendo o universo. Eu não compreendo o ambiente em que eu vivo. Você consegue compreender isso? Porque as artes marciais é um pequeno universo que tem que ser compreendido para você compreender o resto das coisas. Porque aquela compreensão que você tem dentro das artes marciais é o que vai lhe ajudar no resto da sua vida. Toda forma leva a não forma. Porque toda forma surgiu da não forma. Isso é a base do taoísmo. E você não pratica arte marcial sem entender do taoísmo. Você não pratica arte marcial sem entender do budismo. Que essas duas coisas têm que andar juntas, têm que andar atrelada. Eu não sei como é que tem gente que dá aula de arte marcial, de Kung Fu, sem entender dessas coisas. Falam dessas coisas, mas na prática não sabe como funciona. Não sabe fazer funcionar. Não adianta nada. É como você ter uma ferramenta, mas você não saber usar a ferramenta. Sem budismo, sem taoísmo, sem a compreensão de como isso tudo está inserido dentro das artes marciais, de como você flui do yin para o yang, do yang para o yin, como se livrar do yin e do yang. Se você não compreende como você pode fazer isso, você não está ensinando nada, você está só transmitindo vício. É isso que eu vejo. As pessoas estão viciadas em comportamento, e todo o vício que nós viemos cultuando através dos tempos
nos colocou, nos gerou o vício sofisticado da internet, que hoje as pessoas querem compreender ou querem se livrar sem compreender a história do vício, sem perguntar por que o cérebro é viciado, por que o cérebro busca prazer, por que o cérebro busca sensação, por que o cérebro busca preenchimento. E o vício é uma busca de preenchimento, é uma busca de segurança, de satisfação, de prazer. Se você não compreender isso, se você não olhar para uma arte marcial através de você, você vai estar se iludindo primeiro a respeito de você mesmo e depois a respeito de tudo que existe ao seu redor. Deu para compreender?